Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos trocar ideias. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do canal, em primeiro lugar nós estamos chegando a 90 mil inscritos, 90 mil parceiros daqui. Isso nos traz uma alegria, da mesma forma que nos traz muito mais compromissos com aquilo que nós estamos produzindo. E agora, recentemente, a gente está produzindo uma série que estamos revisitando vários temas que a gente já abordou aqui no nosso canal. E esses temas estão sendo aplicados na restauração dessa cristaleira, cujas algumas peças a gente está vendo aqui. Os próximos programas nós vamos fazer acabamentos, depois nós vamos fazer a remontagem. Nesse capítulo remontagem, nós vamos mostrar uma coisa que a gente fez lá no nosso primeiro programa, que foi desmontagem daquele vitral de cristais. É muito legal que tem a cristaleira. A gente vai apresentar ali uns truques para fazer esse tipo de trabalho. Eu até diria que eu nunca vi isso na nossa internet, porque isso é uma coisa muito específica. Eu tive a oportunidade de ter essa experiência de montar aquele tipo de vitrô há muitos anos atrás, e quando eu vi essa peça eu disse, puxa, mais uma vez é um desafio. Nós vamos ter alguns truques ali bem legais. Mas trocando ideias para nós, e a nossa live, aquela que a gente faz todas as quintas-feiras. Mas também respondendo. Então a gente quer dar um tempo, antes de entrar lá no acabamento, nessa parte da remontagem, para esclarecer aquelas dúvidas desses últimos programas que a gente fez. A primeira dúvida é do nosso parceiro Rodrigo Semprini, da Dom Retrô Restaurações. Ele diz na primeira parte da sua colocação, ele diz, sei que vocês não ganham merchandising para falar marcas, mas qual o removedor que vocês usam? Que lá na região dele o removedor que ele consegue não é muito bom. Nós não vamos dar a marca. Mas entre em contato com a gente aí pelo nosso WhatsApp, que a gente até vai falar. A gente está em negociação com algumas marcas, com uma específica, que é aquela que a gente usa aqui, que a gente confia, mas até agora não aconteceu nada, então a gente não vai continuar, ou seja, a gente vai continuar não falando, certo, gente? Bom, mas a outra dúvida dele é muito legal, que ele diz o seguinte, vocês não usam lixadeiras, só lixa manual? Então assim, gente, isso é muito importante pelo seguinte, nós até mostramos num outro programa a lixadeira de cinta, que é uma lixadeira grande, robusta, que faz um trabalho bastante duro. A gente pode botar uma porta de 2,10 metros lá e lixa tranquilamente, sem problema algum. Mostramos também uma lixadeira oscilante, que faz aquele trabalho, né, com um rolo, a gente pode trabalhar mais delicadamente. Mostramos a nossa lixadeira de disco, que é uma lixadeira também mais forte, faz um trabalho mais duro. Mas nós usamos lixadeiras portáteis. A gente não vai falar lixadeira manual, tá, gente? A gente vai fazer lixadeira portátil. Manual é essa aqui. Esse taco de lixa. Essa é a lixadeira manual. Essa aqui é portátil, é elétrica. Na verdade, gente, eu estou mostrando essa lixadeira porque ela faz um trabalho bastante diferente das outras lixadeiras. Isso a gente lutou aqui desde o primeiro tempo que a gente começou a usar. Ela não arranha. Por que eu estou falando isso? Não é para fazer propaganda da lixadeira, que a gente não ganha nada para isso. Mas é para reconhecer a qualidade desse equipamento. Normalmente o que acontece é o seguinte, as lixadeiras, as chamadas oscilantes, que são essas aqui e outras marcas tantas, elas fazem esse movimento. Era aquilo que a gente chamava antigamente de lixadeira treme-treme. Ela ficava fazendo esse movimento. O que acontecia e o que acontece com a maioria das marcas? Se em algum momento gruda aqui na lixa, gruda um cantinho, uma pedrinha, um pedacinho de nó que saiu, ou mesmo uma sujeira, ela começa a arranhar a peça. Então nós estamos lixando aqui,
ela começa a arranhar, a peça fica toda arranhada. A gente só percebe isso quando a gente passa uma água, passa um removedor, passa um selador, e a gente percebe que tem aqueles chamados cabelinhos de anjo. Isso é um problema muito sério na parte da lixação. Então, por isso, muito cuidado na hora de usar as lixadeiras portáteis. Porque num determinado momento você vai ter que fazer a conferência do sentido da fibra com essa sim, manual. Muitas vezes a gente não percebe que ficou ali algumas irregularidades. Com essa marca aqui de lixadeira, a gente tem tido um bom desempenho e temos conseguido fazer um trabalho bastante bom. A diferença, gente, é a seguinte. Aqui, acho que a gente vai poder ver bem direitinho. A Paula vai nos mostrar. São duas peças da mesma cristaleira. Duas peças do mesmo lugar, uma de um lado, outra do outro, certo? Mas esta aqui foi lixada na lixadeira. Lixadeira de cinta? Na lixadeira de cinta. Me confirma a Paula aqui. Esta aqui não, esta foi lixada à mão. Nesta lixadeira? Na lixadeira oscilante. Não foi eu que fiz, por isso que eu estou perguntando. Então, o que acontece? A portinha foi a mão. A portinha foi a mão. A portinha está ali atrás. A portinha está aqui. Essa aqui também foi passada na lixadeira de cinta? Não. Então, há diferenças, como vocês podem perceber, na retirada do material. Esta portinha, por exemplo, ela foi lixada totalmente à mão. Porque aqui a gente encontra diferentes sentidos de fibra. Então foi totalmente à mão. Então, essas questões relativas à nossa pergunta aqui do nosso parceiro Rodrigo, ele é exatamente isso. Ou seja, todo esse processo de lixação, processo de lixamento e tal, leva-se sempre em consideração o tipo de material que a gente tem, o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Certo? Bom, o Cabral, lá de Santos, São Paulo, que é nosso parceiro assíduo aqui do nosso canal, ele faz uma observação e que a gente achou muito pertinente, que é o seguinte, gente, a questão dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Quando se usa removedor, os pingos de removedor queimam. Pode queimar as mãos, pode queimar o rosto, então tem que se usar óculos, tem que se usar luvas, tem que se usar proteção. Nossa colega Carla, que trabalha conosco, faz uma observação. Quando ela está usando o removedor, ela sente um desconforto respiratório. Parece que aquele odor que levanta o respirador queima as vias respiratórias. Então, tem que se usar uma máscara, e uma máscara de melhor qualidade. Hoje a gente é especialista em máscara, né? Pois bem, gente, o nosso parceiro Percy Cornelius, que já frequentou aqui os nossos cursos e hoje trabalha na área de restauração, fazendo um trabalho maravilhoso, ele levanta uma questão, até um comentário assim, do tipo, ótima dica de aplicar o removedor em seções menores quando está quente. A Paula fez esse comentário lá num determinado momento, que estava trabalhando, que passou o removedor e disse, tem que ser rápido aqui, porque hoje aqui em Porto Alegre está muito quente e tal, ele seca rápido. Mas a gente tem que levar em consideração, Percy e amigos e parceiros, outras questões. Entre elas a seguinte, o tipo de madeira que nós estamos trabalhando, o tipo de produto que está aplicado aqui. Não é só o calor, não é só a temperatura. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um teste da rapidez que o nosso removedor age neste acabamento. Nós vamos passar o removedor aqui e vamos observar. Existem alguns tipos de acabamento que ele levanta e seca em seguida e aí esfrela e não sai. Outros, que nem esse aqui, ele faz uma espécie assim
de gulesma, como a gente diz aqui. Ou seja, ele faz um mexido. Então esse demora mais para sair. O que acontece é assim, a gente tem que levar em consideração o acabamento que a gente está removendo. A gente tem que levar em consideração a madeira que está embaixo, porque num determinado momento, na segunda passagem, nós já estamos na madeira. Então, essa madeira aqui, dessa cristaleira que nós estamos trabalhando, tem muito mais de 100 anos. Consequentemente, ela está super seca. Então, ela tem um poder de absorção muito maior. Ou seja, ela puxa muito mais o material. Então, a gente faz essa experiência e daí a gente mais ou menos delimita. Porque o problema é a gente passar, por exemplo, em toda essa peça aqui, e aí a gente vê que aqui já está levantando, a gente vai retirar quando vê que já secou. Existe um recurso, às vezes, para resolver esse problema, que é usar o thinner, derramar um pouquinho de thinner em cima daquele removedor que já está um pouco seco. Ele dá uma reativada no removedor. E isso é um paradoxo, porque o thinner ele é usado para limpar o removedor, para retirar o removedor da superfície. Mas quando ele já está secando, é possível a gente reativar com o thinner. Isso é muito importante, gente. Então, Percy, obrigado aí pela tua participação. E isso nos mostrou, inclusive, que essa coisa da remoção de acabamentos é sempre um estudo a ser feito, certo? Bom, vou falar um pouquinho de ferramentas. A gente fez um programa lá intermediário, colocamos algumas questões de ferramentas, e o Márcio Washington Martins, que é uma figura aí marceneiro do Brasil, nos fala o seguinte: já raspei muita madeira para o meu avô utilizando cacos de vidro, limpa muito. Pois bem, realmente limpa. Inclusive numa live nossa, a gente foi perguntado sobre a questão do caco de vidro. E eu quero dar uma explicação. Primeiro, na nossa maneira de ver, o caco de vidro ele funciona nessa parte assim. O vidro reto é muito difícil da gente trabalhar. Muito difícil da gente trabalhar. É muito difícil de quebrar, inclusive. Né? E se não é quebrado, ele não tem a rebarba exatamente para fazer o trabalho. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui, nesse? Primeiro, porque às vezes quebra e fica algumas pontinhas. Quando a gente vai passar, faz, ó, não limpa total, pega antes a parte que tem um bico, digamos assim, no vidro. E isso pode, aqui eu já não tenho, ó. Isso pode nos trazer um problema. Aqui não tanto, porque a marca que ficou aqui foi pequena. Mas se tem uma coisa meio grande no vidro, pode nos causar um arranhão forte e nos dar mais trabalho, inclusive. A outra coisa que eu até mencionei, mas não pude mostrar lá, é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com a raspilha de aço, a gente trabalha assim. Certo? Com as duas mãos. Com o vidro não, gente. Com o vidro não. O vidro nós vamos trabalhar sempre assim. Vou pegar um outro lado aqui. Sempre assim. Com uma mão só. O que acontece? Esse aqui, por exemplo, é um vidro de 2 milímetros e ele vai acontecer o seguinte, eu vou fazer isso, de repente eu me empolgo, quebro e corto o meu dedo. Então, por razão de segurança, a gente usa uma mão só. Isso é uma coisa que a gente já aprendeu na prática, gente, em relação a isso. Bom, e uma outra questão, vamos ver aqui o nome do nosso parceiro, o Juliano Santana, ele diz o seguinte: ótimo vídeo, etc, etc, mas gostaria de saber como comprar o pé de cabra. O pé de cabra, na verdade, é esse aqui, né, gente? Um mini pé de cabra que a gente mostra aí nos nossos programas. Então, assim, ó, essa é uma ferramenta muito especial porque ela é feita daquele aço que vai dentro do amortecedor, ou seja, é uma ferramenta de reaproveitamento. E isso é uma coisa fundamental para nós. Então, assim, ó, quem quiser o seu pezinho de cabra, entre lá na nossa loja. Pode entrar pelo Instagram, pode entrar lá no nosso site, madeiraprima.com.br. Lá tem uma lojinha com este pé de cabra, o nosso campeão de vendas. E tem também goma laca, tem algumas tábuas de corte, etc, etc, etc. A gente pode fazer um bom negócio lá na nossa lojinha. Obrigado pela oportunidade de fazer a nossa propaganda. Pois bem, depois do nosso comercial,
Vamos falar de uma questão muito importante. O nosso parceiro Sesmoy 87, como deve ser a limpeza da superfície? Ele está se referindo àquele programa que a gente fez sobre colagem, sobre colas. Eu quero dizer o seguinte, gente, a colagem de uma peça e a limpeza de uma peça uma é tão importante quanto a outra. Porque assim, ó, a cola branca, por exemplo, se nós pegarmos a cola branca, fazemos a colagem e não limpamos direito, não limpamos de maneira eficiente, essa cola, a presença dessa cola na superfície do nosso móvel vai nos trazer um problema na hora do acabamento. Vai nos trazer um problema na hora do acabamento. Ou seja, nós vamos ter uma mancha preta diferente do nosso acabamento naquele local ali. Muitas vezes a gente vê móveis de amigos, enfim, na casa das pessoas, e tem lá aquela mancha. O pessoal acha que aquilo foi algum trabalho técnico. Não foi. Aquilo foi um problema de falta de limpeza da nossa cola. Isso no caso da cola branca. A cola de sapateiro, que não é o caso aqui, que a gente não usou ainda, na parte da laminação, se limpa com thinner. As colas mais complexas, por exemplo, como a cola expansível, a chamada cola pur, a gente usa um produto que a Paula usa de vez em quando. Hoje, por exemplo, ela trabalhou o dia inteiro aqui e as unhas estão intactas. Não entendi muito bem, mas aconteceu. Então, assim, ó, é a chamada acetona, para limpar esse tipo de cola. A cola, aquela cola rápida, chamada cola de cianocrilato, ela tem um produto próprio para fazer a sua limpeza. A gente usa muito pouco o quê? A gente tem ali uma latinha, uma bisnaguinha e tal. Mas porque a gente faz normalmente o uso dessa cola, quando a gente cola a peça, a gente já passa lixo em seguida para fazer, unir aquele pozinho, enfim, evitar o aparecimento da marca. Então por isso a gente não usa muito, mas existe um produto especial para fazer aquela limpeza. E falando nessa cola instantânea, pulando já uma questão, o nosso amigo Rodrigo Azevedo disse o seguinte, que ao colar com cola instantânea, eu tenho o costume de passar um pano levemente umedecido com água nas partes. Na minha opinião, a fixação é mais rápida. Nós estamos lançando um desafio aqui aos nossos parceiros e amigos. Façam essa experiência. Nós não fizemos ainda, vamos fazer. Façam essa experiência e nos contem depois se realmente o nosso parceiro Rodrigo Azevedo tem razão nessa sua prática. Bom, na questão da cor, o José Maria Silveira Zacarias nos coloca o seguinte, ficou curioso, ele diz ali, uma explicação do tingidor ser usado com verniz e selador. Sim, isso é muito usado. Nós aqui não recomendamos, como a gente explicou lá. Será que é possível usar o tingidor solúvel em óleo? Olha, gente, eu não aconselharia. As poucas experiências que a gente fez com isso, a gente sentiu que o acabamento ficou manchado. Por quê? Porque o óleo tem um processo de secagem diferente do tingidor. Então, muitas vezes, o tingidor seca antes, e o óleo passa, não pega, fica aquelas manchas e tal. Eu não aconselharia a fazer isso, certo? E aí nós vamos, então, para o nosso último tema, o cupim. Blackstone nos diz o seguinte, aqui usamos tal e tal produto, mas o cheiro é muito ruim, tóxico demais. Gente, sim, é verdade. Existem hoje no mercado algumas opções de cupinicida, base água, que tem muito menos cheiro e muito menos toxicidade para nós. Como eu expliquei lá, o cupim é um inseto muito frágil. Qualquer momento que o cupinicida chegar nele, vai acabar com ele. Nós prometemos para vocês que faremos em breve um programa sobre esses cupinicidas modernos, para a gente falar sobre esse que não tem cheiro, certo? Bom, o Marcos Jardim nos diz o seguinte, sempre que faço um móvel, gosto de aplicar um cupinicida diluído em querosene antes do acabamento. Essa é uma prática, gente, que muitos dos nossos amigos têm. Eu confesso para vocês que eu não sei a eficiência dessa prática. Nós vamos pesquisar, inclusive. Vamos falar com alguns técnicos
sobre como funciona essa prevenção com o próprio uso do cupinicida. Porque a gente tem a impressão de que o tratamento do cupim, ou seja, a extermínio do cupim, se dá pela presença do cupinicida em contato praticamente com o cupim, ou seja, na inundação das galerias. Mas existem outros amigos que acham que até mesmo o cupinicida em aerosol resolve o assunto. Então nós vamos voltar a esse tema. É uma promessa que a gente faz, certo? Mário Greca nos pergunta o seguinte. Ele tem imóvel que ele fez restauração e após a lixa ele passou cera de carnaúba. Ele quer saber então se pode passar o selador. Não. Todo o acabamento feito sobre cera, qualquer que seja a cera, tem a tendência de soltar. Tanto que o uso da cera se dá nas chamadas pátinas provençais, aquela pátina que descasca patas. A gente passa a cera, depois passa a tinta em cima, depois a gente passa o dedo ali e retira aquela tinta. Então a pátina provençal é feita assim, ou seja, com aplicação de tinta sobre a cera, que é onde solta. Então o que acontece? Com o selador acontece a mesma coisa. O Eleandro Tavares nos coloca a seguinte questão. Para tratar de madeiras não contaminadas, pulverize óleo diesel. A questão do óleo diesel é o seguinte, gente. É uma prática muito usada. Eu usei, já vi usar no interior, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, todo mundo quer fazer esses galpões aí e tal, etc. Passavam o óleo diesel, esse óleo diesel, ou até mesmo óleo queimado, aquele que é retirado dos motores, no madeiramento, que não fica aparente. Agora, no mobiliário, tanto o óleo diesel nem tanto, mas o óleo queimado sim, ele mancha demais. O óleo diesel funciona como uma espécie de óleo, como óleo de linhaça, como outros tipos de óleo. Tem outras características, mas até pode funcionar. Mas esse óleo queimado, não. Certo, gente? Bom, e a Nancy Bacelli, nossa parceira aqui de muitos anos aqui no canal, ela faz um desabafo. Eu odeio cupins. Já estou lidando com o problema de novo. Ela faz um comentário que é o seguinte. Moro ao redor de um parque natural cheio de cupinzeiros. Tem momentos de fúria que me dá vontade de ir lá e destruir. Né? Mas na verdade é o seguinte, Nancy e parceiros do canal, aquele cupim que tem lá no campo não é o nosso cupim da madeira seca, certo? Esse é o cupim que nós temos que nos preocupar, o cupim da madeira seca. Esse é o nosso problema, certo? Pois bem, meus amigos, fizemos então essa retomada, resolvemos aí algumas questões, respondemos, trocamos ideia aí com os nossos parceiros e vamos ficando por aqui, como dizem o pessoal aí da televisão. Vamos ficando por aqui. Eu nunca entendi muito bem essa expressão. Mas antes, a gente quer deixar aqui o nosso compromisso. E o nosso compromisso, vocês sabem, é sintetizado numa frase que nos acompanha desde o primeiro programa. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.